E tô aqui. Sentimos sua falta hoje, viu, Júlio? Fez tudo lá de tarde. Bom, pessoal, boa noite, então. Vamos aí rogar a intuição do nosso mestre amado Jesus, dos benfeitores espirituais, para que a gente possa dar continuidade efetivamente ao nosso estudo da noite de hoje, né? Em que nós teremos a oportunidade de falar sobre a vida futura, que é um princípio que se conecta de alguma forma, na verdade, todos os princípios, né? Podem observar que em todas as aulas dos princípios, sobre os princípios da doutrina espírita, dentro dessa organização metodológica que nós estamos seguindo, não é mesmo? Dentro dessa organização, podem observar que em todas as aulas eu inicio praticamente falando isso, que o princípio estudado no dia tem uma correlação muito grande com o princípio que a gente estudou na semana anterior e com os demais também. Então, isso é importante ser observado, tá? A vida futura, ela vai ter uma conexão grande com a questão da imortalidade da alma, com a questão da reencarnação também, com alguns princípios basilares que são encontrados no Evangelho. Então, ele é um princípio certamente muito importante e a gente vai procurar trazer uma reflexão bem atual, digamos assim, a partir do que a doutrina espírita nos coloca, atual no sentido de que a gente possa realmente trazer para a nossa vida, não é isso? Então, que a gente possa real e efetivamente colocar em prática esses princípios, porque a gente vai observar o seguinte, não basta a gente saber, a gente conhecer, nós estarmos cientes de que existe uma vida futura. O importante, na verdade, é a gente saber que essa vida futura ela está na razão direta daquilo que nós executarmos nesta vida atual. Não é isso? Então, quer dizer, existe uma dependência, existe uma correlação, efetivamente, entre essa vida futura e a vida de hoje. Então, isso é que é importante de ser percebido por nós. E aí nós vamos começar com o Livro dos Espíritos, lá na questão de número 959, na última parte de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o seguinte: donde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Então vejam que nessa questão, Kardec ele faz uma afirmação, não é isso? Até porque essa questão, ela se correlaciona a outras que já apareceram em O Livro dos Espíritos, como, por exemplo, a questão de número 393, como mencionado aqui pelo próprio Kardec, tá? Então, vejam, anteriormente, no Livro dos Espíritos, nos é colocado que todos nós temos o sentimento inato da existência de Deus, já falamos sobre isso aqui, e nós temos também inato, ou seja, é instintivo da nossa parte, esse sentimento da existência de algo que vai para além da morte. E aí, quando nós nos referimos à morte, nós estamos falando da morte do corpo físico. Não é isso? Então, existe algo a mais. E como que a gente tem certeza que existe esse algo a mais? Pelo próprio sentimento intuitivo que nós temos, mas também pelo fato de que, como também já apareceu lá atrás no Livro dos Espíritos, o nada não é força criadora. Então, nós temos esse conhecimento. Nós sabemos que o nada não é uma força que cria algo na natureza. Não é isso? Então, nada surge a partir de nada, digamos assim, né? A frase ficou um pouco redundante, mas a ideia é essa. Até mesmo dentro da ciência da Terra, aqueles que estudam as áreas das ciências biológicas, por exemplo, ou mesmo nós, no ensino fundamental, no ensino médio, a gente vê isso quando a gente está estudando na escola. Não é isso? Quando a gente vê lá os estudos ligados à biogênese e ligados à abiogênese, ou seja, né, alguns experimentos realizados pelos cientistas que buscavam comprovar ou verificar o surgimento de alguns, digamos assim, de alguns vírus, de algumas bactérias, de alguns pequenos animais, não é isso? A partir de nada. E aí, em vários experimentos científicos que vão sendo realizados ao longo do tempo, percebe-se que não. Pode até ser que muitas vezes um parasita, um vírus, não seja, por exemplo, visível para nós, aos nossos olhos, não é isso? Então, nós vamos precisar de alguns instrumentos de maior precisão científica para que a gente possa efetivamente comprovar a existência daquilo, porque não é visível a olho nu.
certo? Mas o fato de não ser visível a olho nu não quer dizer que não exista. Então, a própria ciência da Terra foi comprovando a existência, né, de alguns protozoários, vírus, bactérias e assim sucessivamente. Então, o nada, ele não é uma força criadora, não é isso? Então, esse princípio, que é o princípio norteador lá do primeiro princípio basilar, digamos assim, dentre estes fundamentais da doutrina espírita, não é isso? Sendo que esse primeiro, é claro, é Deus, não é isso? Né? Como que a gente compreende a existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Então, quer dizer, se eu tenho um efeito, se eu tenho uma consciência, uma consequência, se eu tenho algo que foi criado, eu tenho uma inteligência primeira, eu tenho algo que criou aquilo. Ou seja, eu tenho uma causa que precede. Então, o nada, ele não é capaz, ele não é força criadora, ele não é capaz de absolutamente nada mesmo, né? Então, de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Então, a própria pergunta por si só, ela já é sagaz nesse sentido, porque quer dizer, todos nós temos esse sentimento instintivo de que existe algo mais. E a gente vai vendo que os espíritos vão esmiuçando, vão trazendo isso aqui em mais detalhes para nós. E nesta pergunta especificamente, eles respondem: já dissemos, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas, e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então é por isso que nós temos esse sentimento instintivo da vida futura, porque nós não somos novatos aqui, gente. Não é isso? A gente, enquanto planeta, nós estamos caminhando para mundo de regeneração, correto? Então, é muito difícil nós pensarmos que algum espírito aqui neste momento está tendo acesso aí às suas primeiras encarnações, pelo menos nós que aqui estamos reunidos neste momento, ocupados, preocupados, digamos assim, em estudar a doutrina espírita, tendo contato com ela muitas vezes pela primeira vez, quem sabe, ao longo das nossas sucessivas reencarnações. Pode até ser que seja a primeira vez que nós tenhamos contato com a doutrina espírita. Isso é uma possibilidade. Agora, nós considerarmos que são as nossas primeiras encarnações, isso não está condizente nem com o que a doutrina nos coloca, não é isso? Porque a doutrina coloca que são os mundos primitivos, que são lugares, né, locos privilegiados para as primeiras encarnações da alma, para as primeiras encarnações do espírito. Então, nem mundo primitivo a Terra é mais, não é isso? A Terra é mundo de provas e expiações, e nós estamos aí justamente no momento de transição planetária, com a finalidade, com o objetivo de passarmos, de vencermos um determinado período e alcançarmos um outro patamar evolutivo. Então, quer dizer, se não são as nossas primeiras oportunidades, não é isso? A resposta aqui que os espíritos nos dão, né, a resposta que os espíritos nos dão aqui, ela é uma resposta muito clara, não é isso? Porque, quer dizer, antes de encarnar, o espírito já conhecia todas essas coisas. Nós já tivemos outras experiências, já estivemos várias outras vezes lá na erradicidade, já fomos e voltamos inúmeras vezes. E a alma conserva vaga lembrança do que se sabe, ou do que sabe. Tá? Então, quer dizer, conscientemente a gente não lembra dos cursos que a gente fez no plano espiritual, do planejamento exato que nós fizemos, etc. Mas algo fica para nós. Tá? Então, esse algo que fica, essa vaga lembrança, não é isso? É que vai mostrar, que vai dizer para cada um de nós que sim, que Deus existe, que sim, que existe uma vida futura, que sim, nós somos espíritos imortais. Então, de alguma forma, nós guardamos na nossa psique, não é isso? E temos registrado aí na nossa memória espiritual, temos registrada essa ideia na nossa, digamos assim, memória espiritual. Tá? Então, esse sentimento ele não vem à toa, porque na sequência aqui das perguntas, os espíritos vão nos mostrar que ao longo da história da humanidade, não é isso? Eles não entram em detalhes, mas a gente, se quisermos estudar até mesmo história, sociologia, etc., nós vamos perceber isso. Isso o quê? Que ao longo da história da humanidade, nos mais diversos povos, nas mais diversas culturas, sejam elas no Oriente ou no Ocidente, sempre houve determinadas correntes filosóficas, correntes religiosas, não é isso? Que davam conta da existência de uma vida futura. É claro que existem variações na descrição dessa vida.
Então, também essas variações, elas existem muito em decorrência disso que nós acabamos de falar, dos diferentes lugares, das diferentes experiências, das culturas diferentes, das vivências, que também são diferenciadas, da forma de compreender o mundo, das épocas da humanidade, porque a humanidade ela vai avançando. Então, é claro que a ideia do que era uma vida futura na época de Jesus, por exemplo, não pode ser a mesma ideia do que é uma vida futura hoje. O próprio Kardec vai discutir isso no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então, quer dizer, mas o importante é que, mesmo com estas variações, essa ideia, ela existia, ela sempre existiu. O que traz para nós mais uma prova de que não é um equívoco, é uma certeza, porque senão essa ideia não teria se manifestado nos mais diferentes povos e nos mais diferentes lugares do globo terrestre, tá? E aí, na sequência, o Kardec vai fazer um longo comentário a essa questão de número 959, mas que nós decidimos reproduzir na íntegra aqui e ir aos poucos comentando com vocês, exatamente porque nós julgamos esse comentário do Kardec fundamental para que a gente entenda a essência aí do que é relativo à vida futura. Então, ele coloca o seguinte: em todos os tempos, o homem se preocupou com seu futuro para lá do túmulo, e isso é muito natural. Qualquer que seja a importância que ligue à vida presente, não pode ele furtar-se a considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois que a cada instante está sujeita a interromper-se, nenhuma certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte. A gente fala isso no coloquial, não é verdade? Muitas vezes a gente fala assim: a única certeza que nós temos é a morte. Isso é algo que a gente fala de uma maneira muito corriqueira, muito prosaica no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, Kardec ele vai fazer o comentário nesse sentido, né? Independentemente de qual seja, de qual for a importância que a gente dê à vida presente, então eu sou muito ligado, né, aos bens materiais, ou eu sou pouco ligada, não estou nem aí. Em algum momento, não é isso? Essa luzinha, essa indagação, essa curiosidade, ela irá assomar a nossa mente. Às vezes, gente, esse minuto, esse instante, ele é realmente no minuto final, não é isso? Nós sabemos que algumas pessoas, elas só se preocupam em saber o que existe para além do túmulo realmente nos momentos finais. Então, uma pessoa que percebe que vai desencarnar, por exemplo, e porque está desenvolvendo um processo de enfermidade, muitas vezes os próprios médicos já dizem àquela pessoa e aos familiares que a pessoa está desenganada, não é isso? Ou seja, que ela está ali com poucos dias, com pouco tempo de vida, e aí lá no leito de morte, né, aí depende, né, alguns morrem, às vezes gastam um ano, meses, dias, né, é variável de caso e de situação para situação, mas a pessoa, ela começa a se indagar, a se perguntar sobre aquilo ali. Agora, o que nós sempre temos a certeza, é o que o Kardec coloca aqui, é que essa vida muitas vezes é curta e ela é precária, pois que a cada instante está sujeita a interromper-se. Ou seja, nós estamos aqui encarnados, a gente pode deitar, dormir ali, não é isso? Às vezes, quantas pessoas a gente escuta falando isso? Ah, tô sentindo mal, vou tirar um cochilo. E aí, quando você vai ver, a pessoa desencarnou. Não é isso? Então, a pessoa estava aqui, não tinha aparentemente nenhuma enfermidade. Aí, quando os médicos vão avaliar mal súbito, por exemplo, às vezes uma pessoa de uma idade mais jovem, digamos assim, ou seja, uma pessoa em relação a quem nós não teríamos assim tanta expectativa, né, de que a pessoa morresse logo, não é isso? Porque essas expectativas em relação à morte do corpo físico, elas vão aumentando com o passar da nossa idade. Quem está em tenra idade, a gente não tem expectativa de que essa pessoa vai desencarnar cedo, não é isso? Então, quer dizer, a vida material, ela é muito precária, né? Ela pode ser interrompida a qualquer momento. Então, é por isso que essa indagação que Kardec vai trazer aqui é uma indagação que a gente se faz com muita constância. Que será dele após o instante final, após o nosso corpo, após aquele indivíduo, né? Questão grave esta, porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade. Então, o que será de nós nessa eternidade, não é isso? Aquele que tem de passar longo tempo em país estrangeiro se preocupa com a situação em que lá se achará. Tem aquelas pessoas que às vezes vão fazer uma viagem para o exterior, a pessoa vai mudar. Realmente tem essas pessoas. A pessoa vai mudar, vai morar um ano na Europa. E aí a pessoa está lá na maior tranquilidade, falta 15 dias para a pessoa pegar ali a passagem, nem começou a organizar, não sabe onde que ela vai ficar naquele país. Tem pessoas que são mais desorganizadas? Tem. E tem aquelas que começam a preparar tudo um ano antes.
não é isso? Então, as pessoas têm naturezas diferentes, têm formas diferentes, mas essa alegoria, essa imagem, essa metáfora que o Kardec traz aqui, ela é muito interessante para a gente pensar nisso, porque é como se a gente estivesse indo para um país estrangeiro, não é isso? Então, em alguma medida, nós iremos nos preocupar. Tem aquele que é mais relaxado, vai demorar a se preocupar, às vezes vai perceber somente, né, a extensão da sua despreocupação quando lá chegar, não é isso? Quando ele chegar lá, que ele perceber que ele não sabe falar aquela língua, vamos supor, ele não olhou, sei lá, uma moradia para ficar, e ele fala assim, nossa, eu deveria ter me organizado melhor. É basicamente o que acontece com a gente com a morte. Alguns de nós, né, temos muito conhecimento, agora tem aquele que tem, né, todo o conhecimento, comprou a passagem, não é isso? Mas chega lá, ainda tem grandes surpresas. Porque o país é muito diferente do que ele imaginava, né? Assim, porque ele tinha determinadas expectativas e essas determinadas expectativas não se cumprem. E aí a pessoa fica um pouco decepcionada, digamos assim, nós vamos tocar nesse assunto aqui. É também a nossa relação com a morte. Porque como é que vai ser quando a gente chegar, né? Como é que é essa vida futura, que é a indagação que a gente colocou num slide mais à frente aqui? Depende, né, gente? Essa vida futura, há muitas moradas na casa do Pai. Se correlaciona a um princípio fundamental que a gente estudou lá atrás, que é a pluralidade dos mundos habitados. No finalzinho da nossa explanação, nós trouxemos que, para além dos diferentes tipos de orbe, existem diferentes situações da alma na erraticidade, como Kardec trabalha lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quer dizer, essa vida futura, ela é uma vida futura que depende muito do modo como a gente encare a vida terrena. Não é isso? Então, Kardec segue falando aqui. Como então não nos havia de preocupar em que nos veremos deixando este mundo, uma vez que é para sempre? Então, quer dizer, no caso da eternidade, a nossa preocupação, nos diz Kardec, deve ser maior ainda, não é isso? Porque, afinal de contas, nós vamos nos desembaraçar desse mundo para a suposta eternidade. Então, nós sabemos que muitas religiões, né, colocam, inclusive, dentro dessa ideia da eternidade, uma ideia de juízo final ou de julgamento final para a condição humana, por exemplo, e aí muitas vezes a gente fica se perguntando se isso realmente existe, né, como que isso funcionaria, se tudo que nós pensamos, tudo que nós fizemos será contabilizado na providência divina. Então, como é que isso funciona, né? E aí, nesse comentário, Kardec segue dizendo: a ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão. Então, a gente já comentou isso. O homem que mais despreocupado seja durante a vida, em chegando o momento supremo, ou seja, o momento do desencarne, pergunta a si mesmo o que vai ser dele. E involuntariamente nutre esperança. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no fórum íntimo de todos os homens, e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. Então, olha que interessante que Kardec está colocando aqui. Quando a gente percebe, isso quando a gente tem a oportunidade de perceber, não é isso? Porque é claro que às vezes nós vamos desencarnar de maneiras imprevistas, né? Então, por exemplo, dormindo, né? Um acidente de trânsito, não é isso? Um acidente de avião. Então, formas, às vezes, assim, muito repentinas de desenlace, né? Elas existem, nós sabemos disso. Aí disso vai depender o quê? Sempre depende, é claro, do nosso comportamento, mas eu digo assim, o momento após esse desenlace, não é isso? Com essa aproximação dessa vida futura. Vai depender daquele preparo que a pessoa haja realizado. Não é isso? Então, um certo preparo emocional, um certo preparo de ordem religiosa, por que não? Não é isso? Porque nós sabemos que as religiões, muitas vezes, elas têm essa função de dar uma ancoragem para nós, né? O que eu estou chamando de ancoragem? De dar um piso firme, um piso fixo para cada um de nós, não é isso? Para que a gente possa ter algo a que se apegar. É por isso que o Kardec vai falar aqui que muitos involuntariamente nutrem uma esperança, porque a gente quer que tenha algo, e que bom que tem, não é isso, gente? Graças a Deus que tem. Só que nós devemos compreender que essa vida futura, ela não necessariamente será para nós fruto apenas de facilidades. Ela pode representar para nós também muitos desafios. Tudo depende da forma como nós encaramos as coisas, tá? Agora, seja como for, Kardec está colocando aqui a questão da crença em Deus. Quer dizer, se nós acreditamos em Deus, consequentemente, nós acreditamos na vida futura.
né? Porque como que você acredita em Deus e não acredita numa vida futura? Não é estranho? Sendo que em muitas religiões a gente inclusive fala sobre isso, né? Sobre a nossa aproximação em relação a Deus. Tem muitas religiões que acreditam, né? Que a pessoa ao desencarnar, por exemplo, ela vai ao encontro de Deus ou vai passar por aquele julgamento, como a gente falou anteriormente. Então, as formas de compreender isso são formas bem diferenciadas, né? Então, o sentimento de uma existência melhor está onde? Está no íntimo de cada um de nós. Só que nem sempre essa existência melhor, ela é uma existência que virá de forma imediata, porque às vezes nós iremos passar ainda por certas moradas, como por exemplo as regiões umbralinas, digamos assim, não é isso? Em que a gente irá, digamos assim, passar por um certo sofrimento para que a gente possa expurgar determinados tóxicos mentais da nossa parte. Correto? Mas mesmo quando a gente chega lá, a gente já tem, né, uma consciência de que sim, essa vida futura ela existe. Agora, o fato de ela ser boa ou não ser tão boa, aí vai depender da forma como a gente tenha vivenciado a nossa encarnação, como a gente falou. Até porque tem aqueles também que desencarnam, não é isso? Já estão nessa vida futura, vamos colocar dessa forma, já estão, né, num outro plano, mas não têm consciência disso, não conseguem perceber sequer que vieram a desencarnar. E aí muitas vezes agem, não é isso? No plano prático, digamos assim, como se ainda estivessem encarnados, tá? E aí a última parte do comentário do Kardec, essa questão, que é uma questão basilar, ele vai falar o seguinte: a vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Nós já falamos isso aqui quando falamos de imortalidade da alma, não é isso? Ou seja, a imortalidade da alma, ela mostra exatamente esse ponto para nós, que nós mantemos a nossa individualidade após a morte, tá? Com efeito, que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito? Então, qual que seria o sentido? Não é isso, gente? Qual que seria o sentido se essa nossa essência simplesmente se diluísse no chamado todo universal, né? Que é um pouco aquela ideia do panteísmo, digamos assim, de que, né, Deus também está diluído em todas as coisas e, consequentemente, nós também, após o nosso desenlace do corpo físico, seguiríamos por aí, né? E aí o Kardec fala, as consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada. Ou seja, não faz nenhum sentido a gente achar que nós, enquanto inteligências que somos, porque todos nós somos espíritos, né? Somos almas, espíritos encarnados, né? Somos princípio inteligente, porque o conceito de espírito, a gente viu lá atrás, é princípio inteligente. Então, todos nós que somos inteligência, onde que essa inteligência vai parar? Não é isso? Todos aqueles bens materiais, perdão, todos aqueles valores morais, toda aquela nossa inteligência, todos os nossos sentimentos, todas as questões que nós procuramos desenvolver na nossa encarnação, toda aquela nossa luta ética para nos tornarmos melhores. Será que tudo isso iria desaparecer como que por encanto? Como que num passe de mágicas? Então nós sabemos muito bem que isso não faz o menor sentido, né? E como a gente falou anteriormente, nós temos essa intuição de que existe essa vida futura. E na sequência lá do Livro dos Espíritos, nos são colocadas questões acerca das penalidades e dos prazeres, ou em algumas traduções, dos gozos futuros. Então, como seriam essas penalidades, como seriam esses prazeres? Essa parte que é a última parte, gente, de O Livro dos Espíritos, ela se correlaciona muito com a obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, em que ele vai nos mostrar com muita clareza isso, né? Essa ideia, essa evolução, digamos assim, dentro dessa ideia do que vem a ser também o céu, ou do que vem a ser o inferno, não é isso? Então nós sabemos que durante muito tempo essas ideias foram incutidas na nossa mente, né? Então a gente julgava, né, e tínhamos certeza de que quando nós desencarnássemos, ou nós estaríamos reunidos no céu de beatitude, de inércia, de ociosidade, como frequentemente a gente vê as representações artísticas, por exemplo, tá? Ou que nós estaríamos no inferno, e sempre de forma estanque, como se nós ali fôssemos permanecer por todo o restante da eternidade. Esse é um ponto muito bom que a doutrina espírita nos traz, porque a doutrina espírita, ela nos mostra a possibilidade de mobilidade. Mobilidade. Então, essa vida futura, ela existe sim, não é isso? Existe uma continuidade, tá? Porém, essa continuidade, né, um lugar em que eu esteja momentaneamente, não quer dizer que eu estarei ali sempre.
Até muitas vezes em função também, é claro, da necessidade que nós temos de voltar à Terra. Então, nós sabemos que, ou a outros orbes que seja, não é isso? Quer dizer, nós temos necessidade de estarmos imersos na matéria. Então, esse movimento de ir e voltar, de estarmos na erraticidade, não é isso? Ou de estarmos encarnados, ele é um movimento natural, porque é uma necessidade para os nossos espíritos. Então, todos nós temos o pressentimento da realidade. É sobre isso que os espíritos vão nos falar lá na altura da questão de número 960. Então, nós temos um pressentimento de que funciona assim, de que tem sim algo após a morte, que existe sim uma vida futura, ainda que nem sempre a gente saiba explicar, e de que tem consequências. A ideia das penalidades e dos prazeres, ela está ligada a isso. Ou seja, intuitivamente, nós sabemos que há consequências que dizem respeito, é claro, ao que nós fizemos enquanto estávamos aqui encarnados. Então, a lógica, o bom senso, fala para nós que se nós procedemos mal, haverá uma penalidade, tá certo? Agora, se nós procedemos bem, nós vamos ter o nosso galardão, para usar aí uma expressão do Evangelho. Ou seja, nós iremos ter algum tipo de vitória, algum tipo de conquista, algum tipo de benesse. E se nós estamos falando de vida espiritual, esse prazer, essa benesse, não pode ser um prazer material. Não é isso? Tem de ser algo de uma natureza mais espiritual, que é o que nos aproxima do conceito de felicidade. Não é isso? Porque o conceito de felicidade é um conceito que a gente vem dilapidando aqui na Terra. Nós não compreendemos bem o que é felicidade, porque cada vez mais a humanidade tem aproximado a ideia de felicidade, a ideia do carpe diem. Já observaram isso? Aquele preceito latino que significa aproveitar o dia, né? Gozar o dia, que resume, na verdade, toda uma filosofia de vida que é assim: eu não vou pensar no amanhã, eu penso só no hoje. Então, tudo que eu puder fazer hoje eu faço, tudo que eu puder comprar hoje eu faço, todos os prazeres materiais, carnais, a que eu tenho acesso agora, eu faço. Não importa, para mim, o dia de amanhã, não importa se eu estou passando por cima do outro, códigos éticos tampouco importam, não é isso? Importa para mim é aproveitar. Observem como que a humanidade, ela está muito preocupada com isso, né? Com o chamado, abre aspas, curtir a vida. A gente abre as redes sociais, é um verdadeiro mosaico de pessoas, abre aspas, curtindo a vida. Não é isso? Então, pessoas que estão muito ocupadas somente com os lazeres, certo? Outro dia eu estava até comentando isso, acho que foi num outro estudo, mas já comentei isso com algumas pessoas mais próximas também. Até mesmo quando a gente sai na rua à noite, a gente consegue perceber isso. Antigamente, por exemplo, Belo Horizonte, que é uma cidade que tem muitos bares, né? Chegava assim sexta, às vezes até quinta, né? De uns anos para cá, principalmente quinta. De quinta para frente, a gente observava uma movimentação maior. Agora podem observar, a movimentação maior, ela não depende do dia mais. Às vezes a gente sai numa plena terça-feira e nós observamos aqueles ambientes absolutamente lotados, lotados. Então parece que as pessoas estão assim num frenesi, uma coisa de aproveitar a vida, como se realmente não houvesse amanhã. E esse, na verdade, é que é um dos grandes equívocos da nossa parte, não é isso? É quando a gente direciona o nosso foco somente para as questões desta vida, esquecendo-nos de que existe uma vida futura e de que as penalidades e os prazeres daquela vida futura estarão em correlação com as nossas atitudes. Então, a gente tem esse pressentimento da realidade, a gente tem esse pressentimento da realidade. Mas qual que é o sentimento predominante quando nós estamos prestes a desencarnar? Lá na questão de número 961, os espíritos vão falar sobre isso, sobre 3 sentimentos: a dúvida, o medo ou a esperança. Tudo depende. Se você é uma pessoa incrédula, não é isso, por exemplo, pode te bater o sentimento da dúvida. Se você é uma pessoa que não procedeu muito bem, você sabe que você tem reajustes a realizar, pode te bater o quê? O medo. Não é isso? O medo do que você vai encontrar lá. É claro que o medo também pode ser o medo do desconhecido, não é isso? Nunca parei para pensar em religião, nunca pensei em Deus. E aí chega aquele momento, vem aquela insegurança. Isso é natural. E aquele que bem procedeu? Aquele que bem procedeu, ele tem qual sentimento? O sentimento de esperança. O sentimento de estar deixando para trás todo aquele fardo. Que fardo, gente? Das expiações das provas, vai. Não é isso? Porque a gente sabe que é um fardo para a gente. Carregar as nossas expiações e as nossas provas, muitas vezes é um fardo. É claro que é um fardo
que a gente vai aprendendo a carregar, não é isso? De acordo com os preceitos do Evangelho, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, palavras de Jesus. Então a gente, muitas vezes, naquela boa vontade, no trabalho edificante, nós vamos tentando, não é isso? A pouco e pouco, tá? Estarmos cada vez mais afins à proposta que o Evangelho nos traz. Então, quando a gente está perto ali de desencarnar, por exemplo, muitas vezes nos bate esse sentimento, que é esse sentimento da esperança, não é isso? Esperança em dias melhores, esperança em estarmos mais livres. Os espíritos nos relatam que até mesmo quando a gente deixa esse corpo denso, esse corpo material, não é isso? Dependendo de como a gente tiver trabalhado os nossos valores morais, a gente já sente até quase que um alívio imediato, não é isso? Porque a gente já consegue perceber ali aquela leveza do nosso corpo espiritual. E essa leveza desse corpo espiritual, desse perispírito, digamos assim, está em correlação direta também com essas nossas atitudes. E Deus? Deus, ele intervém? Ele se ocupa de nós? Nas questões de número 963 e 964, Kardec também vai falar sobre isso. Deus, ele sempre se ocupa de nós. Ele sabe absolutamente tudo o que diz respeito a nós. Os menores detalhes, os menores pensamentos, os menores sentimentos, aquilo que a gente não tem coragem de enxergar dentro da gente, não é isso? Não importa. Todos os mínimos detalhes, as mínimas ações, tudo, o mínimo sentimento, as pequenas coisas do nosso dia a dia, aquelas coisas que nós escondemos de todo mundo, absolutamente de tudo, ele se ocupa. Mas ele intervém, gente? Ele não precisa, na verdade, né? Ele não precisa intervir nas questões relativas à nossa vida diretamente. Por que ele não precisa intervir? Porque já existem as leis. Então, o universo já tem as leis de Deus, que são as chamadas leis naturais, correto? Então, as leis naturais, elas são perfeitas e são imutáveis, como o próprio Deus. Então, elas não têm necessidade de serem modificadas. Agora, a consequência, então, Deus ele não vai punir a gente. Aí que é mais um ponto que reforça a ideia de que Deus não nos pune. Aí o exemplo até que os espíritos dão é o seguinte, né? Então, se uma pessoa come muito, né? A pessoa ela é gulosa, Deus vai chegar para ela e vai falar assim aqui, você está sendo guloso, você vai ter como consequência uma indigestão, digamos assim. Não, Deus ele não vai se ocupar nesse sentido pessoal, porque existem as leis, não é isso? Então, se eu como demais, o que vai acontecer? Isso vai prejudicar automaticamente o meu aparelho gástrico. Isso é da lei, isso é da lei. Eu ultrapassei o limite. Não tem isso na lei de conservação? O necessário e o supérfluo. Quando eu me alimento para além do necessário, eu estou em que campo? Eu estou no campo do supérfluo. Então, se eu estou me alimentando demasiadamente, eu estou no campo do supérfluo, uma hora vai vir uma consequência para mim. Ou eu vou ter um mal-estar passageiro, não é isso? Ou eu vou ter problemas ligados à obesidade, ou eu vou ter problemas ligados ali à minha pressão consanguínea, diabetes. Então vão vir as consequências. Isso é da lei de Deus. Isso é da lei de Deus. Então não é Deus que vai colocar o dedo, né, no nosso nariz e vai falar assim, olha, a consequência agora para você. Não, isso já está colocado nas leis da natureza. Agora é claro que ele sabe, ele nos conhece, não é isso? Ele nos conhece, ele sabe. Muitas vezes ele tenta nos auxiliar, nos advertindo em relação a determinadas condutas, isso também é importante. Agora, é ele diretamente que vai nos assistir neste sentido? É ele diretamente quem vai nos alertar? Não, gente, não é ele diretamente, porque Deus, ele é incorpóreo, ele é imaterial, nós já falamos isso aqui, ele não tem boca, ele não tem olhos, ele não tem ouvidos. Então, ele não vai falar diretamente com ninguém, mas ele tem aqueles que trabalham para ele. Lá no capítulo sobre a lei natural, isso é colocado. Nas mais diversas épocas da humanidade, Deus envia os seus mensageiros, os seus emissários. Então, isso para a humanidade como um todo, é claro, não é isso? Para que as suas leis fossem sendo propagadas, como na vida individual de cada um de nós. Na vida individual de cada um de nós, a gente já tem para começar o nosso anjo guardião, ou espírito protetor. Não é isso? Que pode muito nos auxiliar. Quando nós estamos, por exemplo, desdobrados no momento do sono, e aí vem lá aquela recomendação, cuidado com a saúde, você tem cometido alguns excessos, isso pode prejudicar o seu corpo orgânico, o seu campo orgânico. Prejudicando seu campo orgânico, pode prejudicar seu campo espiritual, seu corpo espiritual, e assim por diante. Outras vezes, né, essas manifestações, digamos assim, na vida da gente, vão vir por meio de parentes, de amigos que nos dão um toque. Outras vezes,
é por meio do próprio remédio amargo também, né? Então, seja como for, independentemente, a gente consegue perceber que todas essas pequenas atitudes, das quais Deus dá conta, das quais ele sabe, as quais ele conhece, não é isso? Irão repercutir no tipo de vida futura que nós iremos alcançar. E no Evangelho de Jesus, tem isso lá? Certamente, né, gente? Porque esse é um dos preceitos mais importantes, de fato, dentro da doutrina espírita. Então, no Evangelho de João, lá no capítulo 18, entre os versículos de número 33 e 37, nós encontramos a seguinte passagem, que é uma passagem lá, a passagem que precede, não é isso? O Calvário de Jesus, o julgamento de Jesus, quando ele é entregue ao povo para ser decidido, e quando ele está diante de Pilatos, não é? Mais especificamente. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Se a gente não tivesse compreendido quase nada dessa passagem aqui, e se a gente pegasse simplesmente aquilo ali, ó, o meu reino não é deste mundo, já daria para a gente entender. Por quê? Porque se o reino de Jesus não é deste mundo, e este mundo então é um reino, é uma morada, é um território, vamos pensar assim, certo? E se o dele não é deste mundo, é porque é de um outro mundo, é de uma outra natureza, ou seja, existe, concordam? Existe um outro reino. Existem outras possibilidades. Então, existe uma vida futura, porque Jesus fala claramente, olha, não é daqui, porque se fosse daqui, os meus ministros iam pelejar por mim. Mas não é por quê, né, gente, que ele dá essa explicação. Porque o reino proposto por ele era um reino de natureza incongruente com os interesses da terra, em que os judeus ficavam ali em toda aquela tramóia que nós sabemos que foi, para chegar à crucificação de Jesus. Alianças escusas, não é isso? Então, era o sumo sacerdote, ligado aos anciãos do povo, ligado aos fariseus, não é isso? Ligado ali ainda a outros grupos, porque Jesus ele se constituía como uma verdadeira ameaça àquelas pessoas que julgavam-se detentoras de algum tipo de poder. Ele dizer, né, que todos eram iguais perante Deus, não é isso? Que a lei vigente deveria ser a lei de amor, correto? Isso era uma ameaça para aquele tempo. Então, as alianças, quando a gente vai estudar ali o episódio do Calvário, isso fica muito claro. As alianças que foram sendo feitas ali eram alianças muito escusas, não é isso? Jesus ele é julgado no meio da noite. E aí depois ele é julgado novamente na manhã seguinte, porque já que queriam que ele sofresse a pena de morte, de acordo com a norma dos judeus, para que ele, essa pena de morte fosse aprovada, o julgamento deveria acontecer à luz do dia. Não podia ser um julgamento da noite. Então, ele é julgado mais de uma vez. Então, você vê que tem toda uma questão de uma armação ali, efetivamente, para que aquilo fosse realizado. Pilatos estava sendo pressionado pelas autoridades. Pilatos sabia da inocência de Jesus, mas ele estava sendo pressionado. Então, quer dizer, isso é o reino da onde? Isso é o reino da terra, sujeito às influências políticas, econômicas, sociais, aos interesses mesquinhos e mundanos de cada um de nós. O reino que Jesus propõe é um reino de outra natureza. Então, é essa ideia da vida futura, porque na vida futura, o que será contabilizado? Na vida futura, o que é contabilizado são as nossas ações, os nossos valores morais, o nosso código ético interior, digamos assim. Não são essas bagatelas que nós vamos trocando em sociedade, correto? Então, a vida futura, ela é uma lei da natureza. Ninguém pode dela escapar. Seu Kardec comentando lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, porque ela é um fim, ou seja, ela é um objetivo, ela é uma finalidade a que se destina a humanidade. Então, toda a humanidade certamente atingirá essa vida futura, né? Todos nós iremos desencarnar e teremos aí uma vida futura. Então, a vida futura ela pode ser entendida dessa forma, como pode ser entendida na ideia também de uma vida maior, mas essa ideia de uma vida maior, de uma vida plenamente feliz, ela se coaduna muito mais com o conceito de reino de Deus.
ou reino dos céus, que nos é trazido por Jesus, quando Jesus nos mostra que a construção do reino de Deus, ela é uma construção individual, particular, consciencial de cada um de nós. Então, quando a gente vai subindo um degrauzinho na nossa evolução, correto? Aí nós vamos edificando um pouco mais esse reino de Deus dentro de nós. E aí, consequentemente, essa vida futura se desenhará para nós, digamos assim, um pouquinho mais feliz do que ela tem se desenhado até então, certo? Então, essa vida futura é uma finalidade, é um fim a que se destina a humanidade. E ela deve ser, como Kardec nos coloca, o principal objeto das nossas preocupações. Só que a gente inverte essa equação. O principal objeto das nossas preocupações é a vida material, é a conta que eu tenho para pagar, é meu cartão de crédito que já estourou, é onde que eu vou passar minhas férias de janeiro. Essas é que são as nossas preocupações, tá? E a vida futura, como Kardec também, ainda seguindo o que ele nos coloca lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Justifica os absurdos da vida terrestre. Essa frase a gente tirou de lá. Então a gente poderia dizer, justifica os aparentes absurdos da vida terrestre. Aparentes absurdos, né? E aí entra em xeque não só o aspecto da vida futura, mas um princípio que a gente já estudou lá atrás, que é a lei de reencarnação. Quando a gente vai entendendo, não é isso? Que tudo aquilo que nós fazemos, ou tudo aquilo que acontece na nossa vida atual, certo? É consequência de algo que nós fizemos lá atrás, as coisas vão ficando mais claras. E essa ideia da vida futura harmoniza-se com a ideia da justiça de Deus, porque é o que a gente falou, senão qual que seria o mérito, não é isso? De nós sermos caridosos, de nós sermos bondosos, se não houvesse uma felicidade verdadeira nos esperando. Não faria muito sentido. Aí a gente teria que partir realmente para o carpe diem, não é isso? Para a gente aproveitar, extenuar ao máximo o corpo, os sentidos, porque não tinha nada mesmo, só que não funciona dessa forma, correto? E aí o Kardec comenta, com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese. É uma realidade material provada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever em todas as suas fases e peripécias, a mediunidade, não é isso? De tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos, da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Então, quer dizer, com o Espiritismo, aí é colocada a pedra em cima do assunto, digamos assim, né? Porque se antes a vida futura era objeto de especulação, quando ele fala ali, né? Simples artigo de fé, já houve épocas da humanidade em que as pessoas negociavam a sua posição, negociavam com dinheiro, com bens materiais, a sua posição nessa suposta vida futura. Então, isso é a isso que Kardec indiretamente se refere, quando ele usa o termo simples artigo de fé. Não é isso? Mas com o passar do tempo, correto? E o entendimento que nos é trazido pela doutrina espírita, nós vamos percebendo que não, que a vida futura não é ligada a isso. Então, como é essa vida futura? A gente vai pegar no capítulo. E aí, eu já gostaria desde já de deixar a indicação para o assunto vida futura dessa obra do André Luiz, que na verdade toda a obra fala sobre isso. Né? O ponto central da obra são desencarnes de 5 indivíduos de condições bem diferentes em termos espirituais e profitentes de religiões diferentes. Tá? Mas nesse capítulo 14 vai aparecer um exemplo, né? O André Luiz ele vai acompanhar, na verdade, um desenlace de uma das personagens do livro, que é Dimas, né? Que tinha sido um grande tarefeiro espírita. Só que quando ele chega lá, ele percebe que tinha uma equipe espiritual responsável ali por aquele desenlace. E aí ele começa a conversar ali com um camarada responsável pelo, que é Fabriciano, a personagem Fabriciano, responsável ali por auxiliar. E aí o André Luiz vai perguntando, né, no seguinte sentido, mas todo mundo que vai desencarnar, né, ou que esteve ligado na Terra a um trabalho do bem, olha isso, né, que esteve ligado a algum tipo de trabalho, vai ter essa proteção espiritual, vai ter essa recepção aqui, né, quando desencarnar, mais ou menos isso, tá, gente? Com o André Luiz pergunta. E aí o Fabriciano fala que não, que isso é muito variável, depende muito de criatura para criatura. E aí ele vai trazer o exemplo que eu queria colocar, que é um exemplo de uma respeitável senhora, ele fala assim, ó, essa semana mesmo aconteceu um caso diferente desse aqui. Aí ele vai contar esse caso. Era um caso de uma respeitável senhora, jovem ainda, não é isso? Que estava ligada ao campo da benemerência social, então ela estava ligada a um grupo, a uma corrente de serviço organizada por amigos do plano espiritual, ou seja, né, gente, era uma tarefeira do bem, tá certo?
Mas, olha o que acontece. Verificando-se, contudo, pequenas rusgas entre ela e o esposo, e tendo conhecimento da imortalidade da vida, além do sepulcro, a senhora desejou ardentemente morrer. Então, por conta dessas brigas, né, como o Espírito vai descrevendo aqui, das leviandades do marido, não é isso? Das tolices que o marido tinha falado para ela se desgasta emocionalmente até um ponto que ela começa a alimentar aquela ideia, né? Conhecia os amigos espirituais a que se havia unido, mas, longe de assimilar-lhes ajuizadamente os conselhos, repelia-lhes as advertências fraternas, para aceitar tão somente as palavras de consolação que lhe eram agradáveis. Ou seja, a espiritualidade tenta orientar, tenta divertir para ela parar com aquele tipo de pensamento. E tanto pediu a morte, entre a mágoa e a irritação persistentes, que veio a desencarnar, em manifestação de icterícia complicada com simples surto gripal. Tratava-se de verdadeiro suicídio inconsciente. Mas a senhora, no fundo, era extraordinariamente caridosa e ingênua. Não se recebeu qualquer autorização para conceder-lhe descanso, e muito menos auxílio especial. E aí, na sequência do capítulo, vai ser colocado, né, que ela demora muito tempo para se desvencilhar, né, a espiritualidade tem um trabalho danado para desvencilhá-la dos despojos do corpo físico. E que ela não tinha tido nenhuma atenção especial da espiritualidade, digamos assim, pelo fato de ela ser ligada a essa organização. Né? Porque o que impactara na morte dela, ao que tudo dá a entender aqui no exemplo citado no capítulo 14, uma morte precoce, não é isso? Um suicídio indireto, então o Espírito fala isso, um suicídio indireto, uma morte precoce, então ela não se vê detentora de tanto aparato espiritual. Tá? Então, para finalizar o raciocínio, a gente trouxe aqui a questão 982 de O Livro dos Espíritos. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? E aí, do que depende então a nossa sorte, né? Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem, atenção, só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre bem, é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então vamos nos ater a isso, não é mesmo? E não simplesmente aos rótulos exteriores. Então que Jesus possa nos intuir, nos amparar hoje sempre. Vamos abrir aí para tirar alguma dúvida.